Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei comentar a prova de geografia do concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, que foi realizado no final de semana que antecedeu o início do Carnaval. Deixei para gravar os comentários das questões de geografia hoje na quarta-feira de cinza, uma vez que muitos dos candidatos estariam viajando, curtindo o carnaval, enfim. Espero que vocês gostem dos comentários, das questões e, havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então foram 10 questões de geografia, questões que no meu entendimento foram bem simples, uma prova inteligente, porém simples, que acredito que muitos candidatos devem ter se saído bem nessa prova. Então vamos à questão número 61. Observe a imagem a seguir em que o planeta está dividido em 8 regiões, cada uma com 1 bilhão de habitantes. Com base na regionalização proposta, a maior população absoluta encontra-se no seguinte continente, gabarito letra A, continente asiático. Se nós levarmos em consideração que a Terra hoje possui um pouco mais de 8 bilhões de habitantes e que a Ásia sozinha tem 4 bilhões 806 milhões 898 mil e 7 habitantes, que correspondiam no ano de 2024 a 58,9% da população mundial. Então, aqui você tem o continente asiático, e se nós somarmos aqui também a parte europeia, consequentemente, nós temos aqui, dentro dessas 8 regiões, aquela que apresenta maior população, com certeza é o continente asiático, se bem que aqui parte da Ásia está dentro de uma outra regionalização a nível de conteúdo de população absoluta. Mas a China aqui sozinha, ela tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, e sendo assim, a Ásia, de fato, é o continente mais populoso existente na Terra. Lembrando que aqui nós temos os continentes, e esse mapa aqui fala das 8 regiões. Na verdade, esse mapa ele não auxiliou em nada, de certa forma, você matar a questão. Não precisava desse mapa, até mesmo porque esse mapa aqui não separa os continentes. Na minha opinião, esse mapa aqui foi apenas, vamos dizer, a identificação de 8 regiões do planeta, cada uma com 1 bilhão de habitantes, o que eu acho um tanto quanto desproporcional para o mapa que está sendo apresentado, porque cada uma dessas regiões aqui não tem 1 bilhão de habitantes. Sendo assim, esse mapa e nada, no meu entendimento, não serviu para que o aluno acertasse a questão. Agora, qualquer aluno com um nível razoável de informações saberia que o continente asiático, você pegando a Ásia, você pegando a Índia é hoje o país mais populoso do mundo. Então, a Índia com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A China com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Os dois somados têm quase 2 bilhões e 900 milhões de habitantes. Aí você vai para Bangladesh, que também é um país populoso. Você vai para a Indonésia, que é um país populoso.
Você vai para o Japão, que tem cerca de 121 milhões de habitantes, país populoso, etc. Aí chega a essa quantidade aqui de 4 bilhões 806 milhões de habitantes. Claro que como a população cresce anualmente, apenas um número para que vocês pudessem ter a ideia que mais de 50% da população mundial, ela vive no continente asiático. Como eu disse, esse mapa não serviu em nada para que os alunos pudessem acertar essa questão, apenas a noção, e eu acredito que, se não todos, a grande maioria acertou essa questão. Aqui nós temos a questão 62. No período analisado, a diferença dos percentuais da composição da matriz energética brasileira em relação às médias mundiais é explicada pelo seguinte fator. Então aqui você tem a composição da matriz energética no mundo e no Brasil em 1979 e em 2019. Então você pode fazer uma comparação aqui entre a matriz energética do mundo e a matriz energética do Brasil. Lembrando que matriz energética envolve todas as fontes de energia utilizadas pelo homem nos mais diferentes tipos de atividades econômicas. Não é só geração de eletricidade, é a área de transporte, é a área da indústria, é a área da agricultura, uma vez que máquinas agrícolas também consomem óleo combustível, óleo diesel e por aí vai. Então, no período analisado, a diferença dos percentuais da composição da matriz energética brasileira em relação às médias mundiais é explicada pelo seguinte fator: utilização majoritária das usinas hidrelétricas. O que eu acho que a utilização majoritária das usinas hidrelétricas para a geração de eletricidade, uma vez que o setor hidrelétrico ele representa, mais de 50% da matriz elétrica brasileira. Então, e somando-se, claro, com a energia eólica, com a energia solar, o Brasil ele tem uma matriz elétrica que emprega muito mais fontes de energia renováveis do que aquelas derivadas dos combustíveis fósseis. Então, utilização majoritária das usinas hidrelétricas para a geração de eletricidade. Então, essa questão, no meu entendimento, também ela traz um choque, podemos assim dizer, um confronto conceitual entre matriz energética e matriz elétrica, porque se nós trabalharmos com a matriz energética, o peso do petróleo, por exemplo, é muito grande. O petróleo e o gás natural, os dois somados, representam mais de 40% da matriz energética brasileira. Se você somar ainda com carvão mineral, você vai ter algo próximo a 46, 47% da matriz energética brasileira. Então, essa parte conceitual dessa questão, no que diz respeito à matriz energética, esse conceito de matriz energética, no meu entendimento, foi confundido aqui com o conceito de matriz elétrica na opção que é dada como verdadeira pelo gabarito. Claro que não poderia ser outra, mas eu digo que há uma falha de elaboração da questão, é discutível essa questão, e o professor que elaborou essa questão deveria ter tido cuidado de ter colocado, vamos dizer, opções que envolvessem de forma verdadeira a questão da matriz energética, porque o setor hidrelétrico ele tem uma participação muito pequena na matriz energética, ele tem uma participação grande na matriz elétrica. Então, havendo qualquer dúvida, pessoal, entre em contato aí comigo. Aqui nós temos, com base na variação territorial da densidade demográfica, identifica-se a seguinte característica socioespacial da Coreia do Sul.
Então aqui nós temos o mapa da Coreia do Sul, né, e, consequentemente, aqui nós temos a densidade demográfica no ano de 2022, que corresponde ao número de habitantes por quilômetro quadrado. Professor, como é que se calcula a densidade demográfica de um país? Você pega a população e divide pela área, e o resultado é o número de habitantes por quilômetro quadrado, que a gente chama também de população relativa, né? Então, na verdade, a resposta, com base na variação territorial da densidade demográfica, identifica-se a seguinte característica socioespacial na Coreia do Sul. Então, o que entra aqui? A macrocefalia na hierarquia urbana. Então, por que isso? Ora, se você olhar aqui a questão das densidades demográficas, esses pontos de maior adensamento populacional correspondem, consequentemente, às mais importantes cidades e regiões metropolitanas da Coreia do Sul. Então, quando você fala em macrocefalia, é um inchaço da hierarquia urbana, o crescimento exagerado, né, que é o termo que significa essa palavra macrocefalia na hierarquia urbana. Agora, macrocefalia na hierarquia urbana seria macrocefalia, no meu entendimento, caberia maior do que macrocefalia urbana, não macrocefalia na hierarquia urbana, porque a hierarquia urbana, na verdade, corresponde à classificação das cidades de acordo com as suas respectivas áreas de influência no espaço geográfico de um determinado país. Então, macrocefalia na hierarquia urbana é um termo que normalmente não se usa. Você tem a macrocefalia urbana, ou seja, um crescimento exagerado na hierarquia urbana. Ora, algo que ficou meio suspeito, meio no ar, e que a gente pode até buscar o entendimento do autor dessa questão, em que ponto ele quis significar essa macrocefalia. Claro que aqui você tem a capital, e na região da capital você tem o maior adensamento demográfico da Coreia do Sul, enfim. Aqui você tem superfície ocupada por tipos de agricultura em cada estado. De acordo com a análise do mapa, os números 1 e 2 da legenda correspondem, respectivamente, aos seguintes tipos de agricultura. Ora, agricultura familiar e não familiar. Quando se fala agricultura não familiar, você já entra na questão da agricultura empresarial, no agronegócio, na questão do agribusiness e por aí vai. Então, de acordo, corresponde respectivamente os tipos de agricultura. Então, agricultura 1, agricultura 2, área total dos estabelecimentos em milhões de hectares. Então, na agricultura 2, consequentemente, é agricultura não familiar, porque a agricultura empresarial é aquela que ocupa a maior área no espaço agrário nacional. E a agricultura familiar, ela ocupa apenas cerca de 23%, ou seja, a agricultura empresarial ocupando 77% do espaço agrário brasileiro e a agricultura familiar ocupando 23%. Essa questão não tem problema nenhum de interpretação. Está perfeita. Aqui a questão 65. Considerando os aspectos econômicos e ambientais, o modal mais adequado para o transporte de grandes volumes de produtos agrícolas em longas distâncias é o hidroviário. Então não precisava nem olhar essa tabela. Isso aqui, a pessoa que tem estudado sistemas de transporte no Brasil sabe que o transporte hidroviário, ou aquaviário, como pode ser chamado, é um transporte feito pelo mar, pelos rios, né? Pelos lagos. O Brasil não tem lago, coisa e tal, mas o sistema de transporte mais econômico existente é o hidroviário, apesar de que é um sistema de transporte lento, mas o custo por tonelada transportada é baixo, razão pela qual uma questão que também não precisava nem olhar para essas informações aqui, uma vez que bastava ter uma pequena noção sobre os sistemas de transporte
utilizados no Brasil e no mundo para chegar a essa resposta. Transporte hidroviário é o mais barato entre todos, sobretudo o transporte marítimo, porque além de ser barato, é um sistema que tem uma capacidade de deslocamento de cargas muito grande, dependendo, é claro, do tamanho do navio mercante. Tá? E o transporte mais caro é o transporte aeroviário, tanto para o transporte de passageiros, assim como para o transporte de cargas. Na questão 66, o conflito geopolítico representado na charge envolve dois povos do Oriente Médio e atinge direta ou indiretamente várias nações do mundo, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A origem histórica desse conflito se refere a disputas cuja principal motivação é de ordem territorial. Aqui você tem um foguete aqui lançado por grupos extremistas fundamentalistas islâmicos sediados em Gaza, né, como, por exemplo, a Jihad Islâmica ou o Hamas, né, são dois grupos muito atuantes lá na faixa de Gaza, e aqui também um míssil lançado por Israel no meio à pomba da paz. Então essa questão do conflito árabe-israelense tem como principal fator motivador a disputa territorial. São os palestinos lutando pela criação do seu Estado independente, soberano, né? E buscando muitas vezes um meio incorreto para tentar criar o Estado palestino consolidado, uma vez que a proposta de 1947, feita pela ONU, quando se estabeleceu a partilha dos territórios que caberiam ao Estado de Israel e ao Estado da Palestina, então essa proposta, de certa forma, atendeu os interesses de Israel, tanto é assim que em 1948, Israel, os judeus proclamaram a recriação do Estado de Israel, mas a seguir, no dia seguinte, né, os judeus foram atacados por uma coalizão de exércitos árabes, que envolveu mais de 10 países e, consequentemente, isso gerou a Primeira Guerra Árabe-Israelense, cujo foco principal foi a questão territorial. E até hoje esses grupos extremistas que atuam lá no Oriente Médio pregam a destruição do Estado de Israel. Se você pegar a bandeira da Jihad Islâmica, se você pegar a bandeira do Hamas, se você pegar a bandeira da Organização da Libertação da Palestina, no mapa não consta a existência do Estado de Israel. Quer dizer, ali, vamos dizer assim, o extremismo impede um processo de conciliação, a busca de uma solução pacífica para a criação de dois estados que possam conviver harmonicamente, deixando as feridas abertas pelas guerras do passado e buscando construir um futuro de solidariedade, cooperação entre povos, até mesmo porque a nossa passagem aqui na Terra é muito passageira. Então não vale a pena você ficar brigando, quanto mais brigando por territórios, até mesmo porque aqui ninguém é dono de nada. Apenas tomamos conta de algo durante o período em que nós estamos aqui no nosso planeta. Aqui nós temos a empresa chinesa BYD ultrapassou a norte-americana Tesla como líder mundial em vendas em veículos elétricos no final de 2023, coroando sua ascensão extraordinária. Com sede na megacidade de Shenzhen, a BYD foi fundada em 1995 e é a maior fabricante de veículos elétricos da China, exportando táxis elétricos, ônibus e outros veículos para o resto do mundo, especialmente para a Europa, América do Sul, Sudeste Asiático e Oriente Médio. Com base na leitura do texto e na análise do gráfico, uma explicação para a ascensão da fabricante de veículos elétricos destacada é a adoção da seguinte estratégia empresarial, a verticalização da produção. Tá? Então aqui nós temos a participação das fabricantes de baterias para veículos automotores no mercado internacional. Então o que você vê aqui como opção que cabe dentro
daquilo que está sendo proposto pela afirmativa, pelo comando da questão, é a verticalização da produção. E o aluno vai me perguntar, Eugênio, o que seria essa verticalização da produção? A verticalização da produção ocorre quando um determinado grupo empresarial, ele domina diversos segmentos que fazem parte de tudo aquilo que é preciso produzir para se obter um bem final. Então, por exemplo, quando você fala da verticalização da produção no setor automotivo, você tem a indústria produzindo autopeças, a indústria produzindo acessórios, a indústria produzindo motor, a indústria produzindo a carroceria, a indústria produzindo o chassi, ou seja, os painéis elétricos, a bateria e tudo aquilo que é necessário. Então, desde a área da pesquisa até o produto final, até a venda do produto final, quando você tem um grupo empresarial que domina todas essas etapas, é o caso da Byte, você vai ter a chamada verticalização da produção, aquilo que nós chamamos também de truste vertical. E não deixa de ser um truste vertical a Byte. Então, consequentemente, isso gera vantagens porque a empresa ela não fica dependente de uma cadeia de fornecedores, então ela está muito menos exposta ao fornecimento daquilo que ela precisa para a montagem ou fabricação do seu veículo. E quando ela domina todas as etapas, você tem, vamos dizer, uma redução de custos, lembrando que o custo de produção lá na China é muito baixo, e com isso ela consegue produzir carros e outros tipos de veículos automotores a preços muito competitivos que são lançados no mercado internacional e transformou essa empresa numa gigante fabricante de automóveis e outros veículos automotores em escala mundial. Então a resposta correta, a letra A. Aqui nós temos a questão 68. Analisando a imagem, identifica-se o bioma brasileiro mais afetado pelo fenômeno retratado, que é provocado predominantemente pela ação humana, ou seja, as queimadas. Uma característica natural que favorece a maior incidência do fenômeno nesse bioma é... Então aqui você pode perceber que o bioma mais afetado é o Cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil, ficando atrás somente do bioma da floresta amazônica. Então você parte da premissa que o clima na região do Cerrado é tropical subúmido, aquele clima que alterna duas estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco. Na verdade, em áreas do Cerrado, você tem, em média, de 6 a 7 meses com chuva, em média de 6 a 7 meses com estiagem, dependendo, logicamente, da área do Cerrado, uma vez que abrange não só parte da região centro-oeste, parte da região nordeste, parte da região sudeste do Brasil. Então, que são as principais áreas de cerrado, lembrando que aqui em cima, no nordeste de Roraima, também nós temos uma faixa de cerrado. Então, essa sazonalidade da pluviosidade, ou seja, esse período alternado entre a estação chuvosa e a estação seca, favorece essa prática da queimada que é feita exatamente, pelo menos em maior número, no período seco. Época do ano em que o mato está seco, a vegetação está seca, a umidade do ar está baixa, isso facilita a propagação do fogo. As queimadas são realizadas no Brasil não só objetivando, né, o preparo da terra para a agricultura, o que eu acho algo surreal, tá entendendo? Não se deve queimar a massa orgânica deve ser transformada em compostagem ou, no mínimo, ser deixada como cobertura de solo para evitar laterização, para evitar erosão, para reduzir a perda de água por evaporação e para também, através da sua decomposição, enriquecer o solo com elementos minerais provenientes do humus, matéria orgânica decomposta. E você faz a queimada também para forçar a rebrota das pastagens nas áreas de criação de gado, exatamente no período que vai anteceder o início da estação chuvosa em áreas do Cerrado. E isso acaba ocorrendo todos os anos, né? As queimadas elas começam por volta de maio e vão, dependendo da região brasileira, até por volta da primeira quinzena de outubro,
dependendo da região, claro, podendo se estender um pouco mais. Então, a sazonalidade da pluviosidade, resposta correta. Questão 69. Em 2019, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apresentou um estudo com os níveis de risco de ocorrência de deslizamentos de terra nos estados brasileiros. No gráfico são reproduzidos dados de um recorte territorial desse estudo abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Então você tem aqui a área sob risco de deslizamento, muito alto. Pega aqui o Rio de Janeiro, porque boa parte do relevo do Rio de Janeiro é serrano e de planalto, enfim. Considerando as características físico-naturais desse recorte, o fator com maior peso para determinar o nível de risco nessa classificação é o relevo, é a topografia do terreno. Quanto mais acidentado for o relevo, maior será o risco de deslizamento de terras, maior será o risco de movimentos de massa, que são os movimentos de terra mediante ao acúmulo excessivo de água no solo, enfim. Então, toda área que tem um relevo muito acidentado, dependendo da forma em que o homem ocupa esse espaço, ele aumenta o risco de deslizamento, razão pela qual, por ocasião das fortes chuvas, nessas áreas onde o relevo é acidentado, como por exemplo do estado do Rio de Janeiro, áreas de Minas Gerais, áreas de São Paulo, áreas lá do sul do Brasil e outras áreas do território brasileiro, você tem esse risco ampliado em função do desmatamento, em função da ocupação de áreas de risco, em função da ocupação de terrenos com inclinação superior a 45 graus, razão pela qual muitas vezes esses acidentes não só são provocados pela chuva, mas também tem um fator que contribui e muito para a sua ocorrência, que é a ação antrópica, ou seja, a forma como o homem está ocupando esse espaço. Então, a resposta correta, letra C. E a última questão, aqui, olha, representação dos continentes em projeção real de área. Então, quando você estuda a projeção cartográfica, a primeira coisa que você estuda em projeções, né, é o tipo de projeção, ou seja, o modelo matemático que foi aplicado para a criação dessas projeções. Então, quando você fala em projeção real por área, né, na verdade, você tem a projeção equivalente. Aqui eu acabei escurecendo aqui errado. O gabarito correto aqui é letra C, projeção equivalente. É aquela que mantém a área exatamente igual à do globo numa superfície plana. Então aqui você tem um planisfério, né? Então você, com a preocupação de se manter a área, consequentemente, você acaba distorcendo as formas dos continentes, como você pode observar nesse tipo de projeção. Então as formas aparecem distorcidas e a resposta correta aqui é letra C, não é equidistante não, tá? Equidistante é uma projeção que é utilizada para calcular as distâncias reais entre dois pontos na superfície, tá? Projeção equidistante, por exemplo, a projeção azimutal equidistante é aquela utilizada para se calcular distâncias reais entre dois pontos na superfície da Terra, inclusive utilizadas até para traçar rotas aéreas das aeronaves. Então aqui esquece esse azul, a resposta correta é letra C, projeção equivalente. A conforme não pode ser, porque a conforme ela mantém a forma dos continentes, mas compromete a área na medida em que a latitude aumenta, como acontece com a projeção de Mercator, né? Onde a Groenlândia aparece maior do que a América do Sul e a Antártida aparece muito maior do que o próprio continente asiático. Então, a conforme ela mantém a forma, mas compromete, né, o tamanho das áreas representadas na medida em que a latitude aumenta. E as afiláticas, né, elas comprometem também, né, de certa forma elas comprometem como toda a projeção. Então
você não tem uma área perfeitamente representada, nem uma forma perfeitamente representada, né? Então, consequentemente, a resposta aqui é letra C. Moçada, espero que vocês tenham gostado desses comentários. Dê aquela forcinha no canal de Eugênio, dê aquele like, se inscreva no canal, divulgue o canal para os seus amigos, porque o objetivo do canal de Eugênio é democratizar o ensino da geografia. Rapaz, o calor aqui no Rio de Janeiro está insuportável hoje, dia 5. 33 dias que não chove aqui, com calor batendo a casa dos 40 graus. E é o período mais seco e mais quente para essa época do ano que eu vi em toda a minha vida, e olha que eu tenho só 66 anos. Valeu, moçada, no mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!